Olá, bem-vindos a mais uma aula de educação física. Hoje eu vou falar um pouco sobre a capoeira. Antes de começar, este material não é de autoria minha. Deixo aqui meu muito obrigado ao professor mestre André Cirino, especialista em lutas e artes marciais, que dividiu seu conhecimento conosco. A capoeira não é só uma luta, mas sim uma manifestação cultural que envolve diversas atividades corporais como luta, dança, jogo e musicalidade. O termo capoeira descende do tupi-guarani, língua indígena brasileira, e significa algo como mata rasteira ou sobre um lugar que já foi mata. A capoeira, apesar de possuir raízes africanas, surge no contexto histórico da escravidão brasileira como uma modalidade de autodefesa dos negros. Nas suas poucas horas de folga, eles se reuniam para dançar e praticar sua religiosidade a partir dos movimentos corporais que conheciam e trouxeram da África. Os negros foram desenvolvendo uma forma de lutar. Existiram outras danças guerreiras similares à capoeira, não apenas na África Central, mas em outros países. Não se pode negar que a cultura são construídas a partir das influências que as cercam, que gera tanto rupturas quanto continuidades. Portanto, além da comprovação da raiz africana, é preciso reconhecer as mudanças e contribuições que aconteceram no Brasil. A inclusão da dança, da musicalidade e dos instrumentos, além de ser uma característica cultural dos povos africanos, visava enganar os feitores, que eram os funcionários que vigiavam, perseguiam e puniam os negros. Disfarçada como uma dança, o treino de capoeira progrediu e os negros a utilizavam para fugas e como arte marcial de guerra nos quilombos. A capoeira é fruto de um período de extrema opressão, onde os negros não eram compreendidos sequer como seres humanos. A escravidão e todas as consequências perversas que ainda persistem são um traço vergonhoso da história brasileira. A capoeira era e ainda é, portanto, uma forma de resistência do povo negro. A abolição da escravatura não garantiu dignidade ao povo negro, que foi liberto, mas sem qualquer apoio para sair da sua condição de miséria. Além disso, as negras e negros continuaram sendo discriminados como uma classe menor de ser humano. Essa opressão também atingiu a capoeira, que chegou a ser criminalizada. Nas décadas de 1910 e 1920, a capoeira começa a ser reconhecida por pensadores a partir de uma vertente nacionalista, indicando a modalidade como uma verdadeira ginástica brasileira. Na década de 30, o nome do famoso mestre de capoeira surge como fundador da primeira academia específica de capoeira. Era o mestre Bimba. Mestre Bimba tornou-se bastante conhecido por desafiar lutadores de outras modalidades e vencer. Chamou a capoeira inicialmente de luta regional baiana e foi daí que surgiu a denominação de capoeira regional. Ele incrementou sua prática com uma inclusão de golpes traumáticos, como a cabeçada, por exemplo. Mestre Bimba é reconhecido também por criar um método de ensino conhecido como as sequências de Bimba, que eram movimentos feitos em sequência e progressão de complexidade para aprendizado de capoeira. Mestre Bimba tornou-se bastante conhecido por desafiar lutadores de outras modalidades. Também ganhou reconhecimento, sendo recebido inclusive por Getúlio Vargas, a quem fez uma apresentação de capoeira na década de 50. Depois disso, em 1970, alguns currículos escolares introduziram a obrigatoriedade da prática de capoeira.
Já na década de 40, outro grande mestre de capoeira funda sua escola, o Centro Esportivo de Capoeira Angola. Ele é mestre Pastinha. Mestre Pastinha foi um consagrado mestre e divulgador da capoeira Angola, uma vertente da capoeira jogada de forma mais rasteira, próxima do chão e lenta. Pastinha formou diversos outros mestres que continuaram o seu legado. Em 1966, Mestre Pastinha integrou a comitiva brasileira que foi ao primeiro Festival Mundial de Arte Negra no Senegal. Em 2008, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, após estudo detalhado e visando resguardar a modalidade como um saber próprio do país, declara a capoeira como patrimônio cultural brasileiro. Já em 2014, foi a vez da ONU e a Unesco declararem a capoeira como patrimônio da humanidade, reconhecendo e reforçando a importância histórica e cultural da modalidade, não só para o Brasil, mas para o mundo. Apesar dos importantes reconhecimentos, o cenário que envolve a capoeira do ponto de vista governamental parece não ter tanta importância. Há uma percepção comum de que a capoeira ainda não recebe seu devido valor na sociedade brasileira, sendo muitas vezes esquecidas pelas diversas esferas de poder público. Além disso, diante do avanço dos produtos culturais globalizados, é a desvalorização da cultura e saberes populares que mostra que a capoeira ainda não é valorizada. Diferente do cenário nacional, a capoeira recebe grande valor no mundo, sendo o Brasil responsável por exportar capoeiristas para os 5 continentes. Até mesmo no Japão, berço de diversas artes marciais, a capoeira é admirada e praticada. Diante da importância da capoeira para a cultura nacional, eu deixo aqui um convite para que nós possamos conhecer juntos alguns movimentos corporais dessa modalidade tão rica. Se você quiser ver um pouco mais, clica aqui ou escaneia o QR Code. Até breve.